meninas, olá meninos, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Estamos aqui para trabalharmos juntos, mas o nosso maior problema é combater a Covid-19. Por isso, não leve as mãos à boca, ao nariz, nem aos olhos e lavar frequentemente as mãozinhas com água e sabão. Usar a máscara ao sair de casa. E também, não se esqueça, manter o distanciamento. No sumário, que já tínhamos falado de um gênero textual que se designava diário. Hoje vamos dar a continuidade desse gênero, mas falando já de biografia e autobiografia. Este é o nosso sumário da aula, portanto, continuação com o diário, compreensão e expressão oral, a biografia e autobiografia, funcionamento da língua, exercícios e desafios. Então, nós vamos começar, em primeiro lugar, a chamar a nós os encarregados de educação e também pessoas que estão responsáveis por vocês todos. Portanto, eles têm que entender que este momento é um momento de envolvimento, de mais ação, mais colaboração nesta aprendizagem colaborativa. Então, para tal, nós temos aqui já no painel, portanto, a fotografia da menina que escreveu o texto que nós estudamos na aula anterior. Trata-se da Anne Frank. Portanto, uma menina ainda garotinha como vocês, mas que teve um destino um bocado melancólico e fisicamente desapareceu aos 18 anos por ações macabras. Então, temos aqui, eu sou Anne Frank, uma jovem judia vítima do nazismo. Portanto, ela faleceu no centro de concentração. Vamos então falar da biografia dessa autora. Portanto, biografia. Primeiro, vamos falar da origem etimológica desta palavra. Ela surge de uma palavra grega, não é? E, sendo uma palavra grega, esta palavra biografia corresponde ao grego como biografia. Reparem na escrita. Formada pelo prefixo bio, por bios, que refere à vida. Bio significa vida. E a outra parte da palavra é fia. Portanto, grafia. Grafia significa o quê? Escrita. Portanto, temos bio, vida, mais escrita. Escrita da vida da pessoa, em que ela faz algumas reflexões sobre si mesma no diário. Agora, alguém vai escrever sobre a vida dela. E quando alguém escreve na terceira pessoa sobre a vida de uma autora, nós estamos a fazer exatamente uma biografia. Por isso, temos aqui, biografia refere à vida, não é? E que indica a escrita dessa pessoa, da vida dessa pessoa, requerendo o retrato de uma experiência de sua vida como relato. Por outro lado, isso é para vocês terem muita atenção ao que estou a dizer agora. Por outro lado, vale lembrar que a biografia é escrita pelo próprio protagonista, mas recebe uma nova denominação. Portanto, quando a biografia for escrita pela própria pessoa, pelo próprio autor, vai receber uma outra designação. Portanto, se eu escrevo a minha biografia, vai ser chamado, o gênero será
biografia. Por isso temos aqui, por outro lado, vale lembrar que a biografia escrita pelo próprio protagonista recebe uma nova denominação, autobiografia. Como regra geral, a biografia é escrita na terceira pessoa e a autobiografia na primeira pessoa. E é esse tipo de texto que nós vamos analisar hoje em conjunto e espero que vocês tenham muita, mas muita atenção. Anne Frank nasceu em Frankfurt, Alemanha, a 12 de junho de 1929, filha de judeus. Foi uma jovem judia vítima do nazismo. Morreu no campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, 1945, prefaz 16 anos de vida, apenas, deixando escrito um diário que foi publicado por seu pai, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, Polônia, intitulado O Diário de Anne Frank, uma obra que percorreu o mundo e teve a fama pela qualidade da escrita que a menina Anne Frank fez. Como vocês sabem, o diário é escrita de um conjunto de situações, acontecimentos, reflexões, sentimentos, estado de alma, diariamente. Então, vocês também podem escrever um diário, e eu estou à espera, porque poderá ficar famoso como o dela. Então, vamos mãos à obra, mão na massa. E, para prosseguirmos, então, vamos fazer um pequeno contraste, vamos contrastar a biografia com a autobiografia. Eu tinha dito que biografia normalmente escreve-se na terceira pessoa e a autobiografia é na primeira pessoa. Por isso vamos hoje primeiro ver o conceito e depois vamos ler um texto. Portanto, a autobiografia é um gênero textual em que uma pessoa narra a história da sua vida. Trata-se de uma biografia escrita ou narrada pela pessoa biografada, portanto, a pessoa de que se fala. Gênero textual que pode ser tanto em prosa como em verso. Portanto, podemos escrever entre parágrafos e períodos, portanto, períodos e parágrafos, mas também podemos escrevê-los em versos. E o conjunto de versos, não se esqueçam, forma aquilo que nós chamamos estrofe. Uma estrofe é um conjunto de versos. Portanto, pode ser escrito tanto como prosa ou em versos e estrofes. E também que consiste na narração de experiência vivencial do indivíduo levada a cabo por ele próprio ou escrita com a ajuda de outro escritor. A autobiografia pode ter diferentes formatos, tais como o diário, as memórias, confissões, cartas e outros, podendo ainda ser literal ou contar com elementos ficcionais. Quando falamos de elementos ficcionais, estamos a falar de quê? Portanto, de histórias que tenham um pouco de ficção. Portanto, foge um pouco da realidade, mas ela tem lá simbologias da nossa realidade. Portanto, é uma coisa criada, mas refere-se ou aproxima-se da nossa realidade. Isso é que é uma ficção. Portanto, passamos então, neste momento, à autobiografia, que é o texto que nós temos já aqui na tela. Temos do outro lado a pessoa que escreveu esse texto, vamos fazer referência já a seguir. No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena da minha mãe e ninguém deu os parabéns ao meu pai. Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós consideramos isto um sinal auspicioso. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira. Então, uma vizinha ajudou a minha mãe. O primeiro bebê dos meus pais foi natimorto, mas eu vim ao mundo chorando e dando pontapés. Nasci menina num lugar onde rifles são disparados
em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Para a maioria dos Actions, o dia em que nasce uma menina é considerado sombrio. Pegou a árvore e riscou uma linha a partir do seu nome no formato de um pirulito. Ao fim da linha escreveu Malala. O primo riu atônito. Meu pai não se importou. Disse que olhou nos meus olhos assim que nasci e se apaixonou. Comentou com as pessoas. Sei que há algo diferente nessa criança. Também pediu aos amigos para jogar frutas secas, doces e moedas no meu berço, algo reservado somente aos meninos. Bom, depois dessa leitura, portanto, nós vamos tentar analisar o texto. Portanto, é um texto muito interessante, fala de uma rapariga paquistanesa, vocês devem conhecer, podem pesquisar, Malala Yousafzai. Portanto, ela nasceu lá no Paquistão, portanto, uma ativista, ela fez muitas ações para poder mostrar ao mundo que as meninas também têm direito à educação, como vocês. Portanto, em Cabo Verde já não temos esse problema, mas é bom conhecermos também o que passa lá fora, porque podemos contribuir também com a nossa ação, não é? Com a nossa atividade. Por isso, vamos ver primeiro o vocabulário, para vocês poderem entender melhor algumas palavras que estão no texto, que são desconhecidas. Portanto, procriar significa gerar, não é? As meninas eram destinadas só para procriar. Isso não é natural, não é humano. As mulheres não são feitas só para ter filhos. As mulheres são pessoas como nós. É preciso ter em conta essa igualdade de gêneros. Estamos a bater muito nisso. É preciso que os rapazes tenham essa consciência. Não pensar que o homem sabe tudo, pode tudo, nada disso. As mulheres também são muito fortes, muito inteligentes e muito capazes. E se vocês verificarem agora, elas estão quase mandando em tudo, porque são fortes. Então, auspicioso, promissor. Portanto, algo auspicioso é algo promissor, que promete. Não é? Natimorto. Portanto, a expressão natimorto, quer dizer, ela disse que os pais tiveram um menino natimorto, quer dizer que nasceu morto. Pirulito. Já conhecem mais ou menos essa expressão, essa palavra? Bola em forma de cone presa a um palito, não é? Às vezes comemos alguns pirulitos. E atônito. Uma pessoa que está atônita é uma pessoa que levou um susto por alguma razão, por admiração, pela maravilhosidade da questão ou da situação ou da realidade, mas também pode ser o contrário. Tanto espantado, perplexo, estupefato e confuso. Às vezes estamos confusos, não entendemos a situação e podemos dizer a pessoa está atônita. Eu fiquei atônito. Rifles, tanto são armas de fogo. Ela disse que usavam rifles para disparar em comemoração, não é? Tanto quando nasce o rapaz, mas quando nasce a menina, escondem atrás de uma cortina. Isso é natural? Isto é humano? Não. Nós não podemos aceitar isso no nosso país. E vamos conhecer para estarmos preparados e prevenir para que coisas dessas não aconteçam no nosso meio, na nossa sociedade. Depois temos sombrio. Uma coisa sombria é tristonha, carancuda, melancólica, desanimadora. Portanto, nascer uma criança do sexo feminino era algo sombrio. Quer dizer, como é que pode ser? As meninas são tão doces, tão lindas, como as rosas. Então, é uma alegria para todos nós. Então, depois disso,
Como vê, o texto que acabamos de ler é uma espécie de biografia escrita pela pessoa. Portanto, foi a própria Malala quem escreveu o texto que acabamos de ler e também analisar algumas expressões mais difíceis. Escrita pela pessoa de quem a biografia retrata. Resulta de manifestações literárias semelhantes entre si, como confissões, portanto, ela fez uma confissão, aquilo que ela passou. Ela nasceu, não foi bem vista, não foi bem recebida, ninguém comentou com o pai, nem nada, a mãe teve problemas, né? E por quê? Porque era menina. Isso aceita-se no século XXI? Nada, meninos. Preparem-se, isso não volta a acontecer no nosso país, jamais. Né? Então, temos também memórias, portanto, textos que fazem reflexão daquilo que já passou, e cartas bonitas, lindas, né? Que revelam sentimentos íntimos e a experiência do autor. Ou seja, quando o autor procede ao levantamento da sua própria existência. Portanto, é isso que vamos chamar de autobiografia e lemos um exemplo claro sobre isto. A seguir, então, vamos ver a menina. Portanto, ela era considerada a princesa também, como lá no Hollywood, não é? Tanto do Disney, não é? Uma princesa do Disney, porque ela realmente tem atitude de princesa, tanto beleza de princesa e muito vivaça, não é? Tanto é ativista. Ela corre o mundo dando palestras, fazendo um conjunto de ações, lutando para as crianças que ficaram refugiadas no Líbano. Ela tem um grande sonho, criar uma escola. Será que nós também não podemos fazer isso? Cada uma de vocês lá em casa, farão ou não farão o mesmo? Bravo! Gostei de ouvir. Estão comigo? Então vamos lá. E então, classifica, agora vamos analisar o texto. Classifica o texto que acabamos de ler quanto ao gênero. Se vocês estivessem atentos, com certeza, vamos ter que ter uma resposta correta. Estiveram atentos? Então, qual seria a resposta? Qual é o gênero que acabamos de trabalhar, ler e analisar? Bravo! É o gênero que se chama autobiografia. O texto que acabamos de ler é uma autobiografia quanto ao gênero, porque é pessoal, portanto é um texto da própria pessoa que escreve, e serve para a própria pessoa contar factos importantes sobre si mesmo ou mesma, não é? Então, é isso que é autobiografia. Segunda pergunta, identifica os destinatários da mensagem do segundo texto, portanto, daquele texto que estava a seguir, não é? O texto que nós lemos. Portanto, quem é o destinatário dessa mensagem? Ela escreveu para quem? Primeiro, ela tem uma idade infantil ainda é uma menina, uma garotinha. Então escreve para quem? Para as suas colegas, os seus colegas, não é? Portanto, o público-alvo seria as próprias crianças. Ela escreve para as crianças, para abrir a mente das crianças, despertá-las pela questão dos estudos. Ela gosta de estudar e ela quer que todas as crianças, principalmente as meninas, também tenham o direito de ir à escola, estudar e ganhar um futuro melhor. Portanto, resposta à segunda pergunta, as meninas da idade dela, no Paquistão, e muitas outras crianças do mundo em situação de vulnerabilidade, portanto, uma situação difícil, né? E sem educação, mas ainda mais, não é? Já está numa situação difícil e não tendo educação, a vida dessa pessoa acabou. Portanto, é através da educação que nós conseguimos dar um pulo na vida, não é? Portanto, a arma mais poderosa do mundo é a educação. Já tinha dito isto, o grande homem que tem o aeroporto, o nome no aeroporto aqui na capital, sabem? Nelson Mandela, muito bem. Portanto, o Dalai Lama, Nelson Mandela, Madre Teresa Calcutá,
venceram também o Prêmio Nobel da Paz. Mas a mais jovem que recebeu esse prêmio é a Malala. E é dela que nós estamos a falar. Portanto, podemos observar uma fotografia para passarmos a conhecê-la. A Malala, portanto, é uma ativista, como já falamos desde o princípio, e foi ela que escreveu a tal autobiografia que nós lemos, e é a jovem, a mais jovem que ganhou um Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz que ela ganhou era para mostrar que realmente jamais surgiu no nosso mundo, e ela é conhecida internacionalmente, portanto, mundialmente. Jamais tinha aparecido uma jovem tão jovem como ela que tivesse ganho um prêmio tão importante como ganharam os outros que eu já fiz referência. Portanto, dizia, uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. E é verdade. Seguimos? Portanto, que objetivos tem a autora com o lançamento do livro Eu Sou Malala? Portanto, ela lançou este livro que é Eu Sou Malala para falar de si. É uma autobiografia. Garantir a educação para as meninas, lutar contra a supressão das crianças e jovens pelo direito de todos à educação, promover a educação feminina no país e em outras partes do planeta, abrir uma escola para meninas e lutar contra a desigualdade de géneros. Portanto, são esses objetivos que ela tinha planificado na escrita da sua obra. E conseguiu, por sinal. Portanto, aí está, mais uma vez, a Malala dizendo a nobre frase, muito bonita, e que serve de exemplo para todas as meninas. O gênero autobiografia, não é? Geralmente é escrito na primeira pessoa, só para vos lembrar. Do singular, hoje em dia vive-se muito a chamada era biográfica, quer dizer, era em que as pessoas falam muito umas das outras, em que o interesse da vida cotidiana das pessoas comuns, bem como das famosas celebridades, e deve haver alguma celebridade entre vocês ali, nunca se sabe, vamos descobrir daqui a uns anos, interessa o grande público na forma de autobiografia, mas não têm habilidade literária. Exemplo, Eu Sou Malala Yousafzai, a história de uma menina que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. Portanto, ela recebeu uma bala na cabeça, felizmente protegida por anjos, lindos anjos protegeram a menina e ela continua viva. Mais uma vez, autobiografia significa, para lembrar, a vida de uma pessoa escrita por ela própria. A autobiografia serve, para que serve? Para a própria pessoa contar factos importantes sobre ela mesma, ou ele mesmo. Portanto, fatos, desculpem, estava a dizer contrariamente àquilo que está, fatos que ela gostaria de compartilhar com os leitores. Portanto, a vida dela, os acontecimentos, ela tem essa pretensão de partilhar, de mostrar ao mundo o que passou com ela e como passou. E quando ela faz isso, está escrevendo uma autobiografia. Geralmente, fatos reais para a pessoa narrar a história de sua vida. Portanto, está na fotografia, como podem ver, vocês podem ver aqui nesta fotografia, ela está precisamente a escrever sobre os acontecimentos da sua vida. Agora, vamos trabalhar um pouco a funcionalidade da língua. Portanto, temos aqui um quadro, vamos preencher as colunas com várias palavras diferentes e vocês vão fazer o quê? Vão à caça dos intrusos. Qual é a palavra que está aqui
em cada das colunas que vamos apresentar que não devia estar. Aquela vamos cobri-la com uma mancha de lápis a carvão. Muito bem, temos carta, ambicioso, pessoal, diário, confissões, orelhas, formato, vida, memórias, banana, chapéu, primeira pessoa, na primeira pessoa. Portanto, de toda a explicação que eu dei sobre o significado ou o conceito de autobiografia, vocês vão agora ver qual dessas palavras não se enquadram nesse contexto. Tá bem? Vamos lá. Tanto cobre com carvão, tanto lápis de carvão, o intruso em cada uma das colunas da tabela. Então, temos 1, 2, 3 colunas. E vão cobrir aquela palavra que acham que está lá estranha. É o intruso. Vamos lá em casa, na primeira coluna. Ambicioso. Muito bem. Gostei de vocês. Muito bem. Então, vamos seguir. E na segunda coluna, orelhas. Na verdade, orelha não tem nada a ver com autobiografia. Não é? Nossa orelha não tem nada a ver com isso. Voltei a gostar de vocês. E na terceira coluna, chapéu. O que chapéu tem a ver com autobiografia? Nem falamos de chapéu hoje. Por isso, seria o terceiro intruso. Já eliminamos todos os intrusos. Tanto carta, pessoal, diário, confissões, formato, vida, memórias, banana e primeira pessoa são palavras que poderão ser parte do nosso contexto. Portanto, estamos aqui a mostrar as duas pessoas, uma famosa na escrita do diário, e também a sua biografia escrita por outro autor, e a segunda, portanto, são duas meninas que viveram em tempos diferentes, mas que têm coisas muito semelhantes. Lutaram pela desigualdade, né? Pelo bem-estar, pela educação. Então, temos que falar delas e não vamos cansar de falar delas. Temos a Anne Frank, que escreveu o tal famoso diário, e, por outro lado, temos a menina Malala Yousafzai, que também tornou-se famosa, mundialmente conhecida. Avançamos para um outro exercício. Agora temos uma frase no quadro: o Rui participou muito durante as aulas. Tu participaste? Gostei. Também participaste. O que é que vamos fazer com a frase? Primeiro, identifica as classes das palavras que eu colecionei aqui. Então, temos o Rui participou muito durante as aulas. Essas palavras, cada uma delas tem uma classe gramatical. Então, vamos identificar. Lá em casa. Determinante? Boa! Rui. Lá em casa. Nome? Perfeito. Participou. Classe de palavra? Verbo? Ótimo. Eu estou muito feliz com vocês. Depois, muito. Que classe de palavra pertence? Bravo. Advérbio. De quantidade. Não é? Muito, pouco. Quantidade. Mostra quantidade. Então, muito feliz por terem estado sempre aqui atentos nesta aula. Durante. Então, seria uma preposição. Muitas vezes vocês não sabem não conhecem muito bem essa palavra. Durante. Não é? Pelo. De. Na. Em. São preposições. Não é? Temos as, que também é determinante. Bravo. Lindo. E, por fim, temos a palavra aulas. Aulas é o quê? É uma coisa que vocês fazem. Então, é nome de um processo, de uma situação clara que nós vivemos. Seria nome. Agora, o que vamos fazer?
substitui cada uma das palavras da frase por outra da mesma classe gramatical dentro deste contexto. Portanto, dentro desse contexto, quer dizer, estudar, escola e não sei o quê, vamos escrever uma outra frase aqui, portanto, substituindo esses elementos que estão aqui. Portanto, temos que pôr determinante mais outro, que não seja o. Conhecem? Sabem? Qual é outro determinante que podemos usar? Este. Muito bem. Forte. E Rui é um nome. Qual é outro nome que podemos utilizar? Tenha em mente. Eu vou apresentar o nome. E então temos rapaz. O rapaz é um nome, não é? E verbo. O que é que o rapaz vai fazer? Vamos tomar atenção. Aprende. O rapaz aprende. Na escola ele aprende. E para o advérbio, que palavra o professor traz? Bastante. Ele aprende bastante. Quantidade de aprendizagem que ele é capaz de fazer ou desenvolver. E para a preposição, temos em. Aprende bastante. Em. E agora, sua. Portanto, um pronome possessivo que também funciona como determinante. E por fim, casa, nome do lugar do nosso abrigo, a casa, não é? Então, gostaram do exercício? Eu também estou muito feliz por ter feito convosco. No trabalho de casa, vocês vão, a partir daquilo que já fizemos, também vão fazer um trabalho em colaboração com a família, não é? Tem lá sobrinhos, tios, pai, mãe, todos devem colaborar. Este é o momento da aprendizagem colaborativa. Então vamos ajudar os nossos meninos? Muito bem. São várias as situações em que se pode fazer um retrato da vida de um conhecido nosso que, porém, tenha tido uma ação grandiosa, quer dizer, uma ação importante. Escolhe uma personalidade da tua cidade que te tenha despertado atenção pelos seus feitos e faz uma biografia recorrendo-te a algumas pesquisas necessárias na internet ou mesmo através de pessoas conhecidas. Quer dizer, podem usar a internet, podem perguntar a um vizinho ou a um professor, pessoas conhecidas, portanto, sobre a personalidade e fazer a biografia dele. Quando é que ele nasceu, o que é que ele fez, quais são as contribuições dele que ficaram marcantes na nossa vida. Portanto, seria o vosso trabalho de casa. E, então, vamos ao resumo da aula. No resumo da aula, como vê, nós fizemos o quê? Nós apresentamos o texto, lemos o texto, fizemos a interpretação e a exploração do texto, fomos buscar algumas palavras difíceis e tivemos o cuidado de encontrar os seus significados e, por fim, fizemos alguns exercícios e desafios. Espero que tenham gostado bastante. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Fiquei bastante feliz com a vossa participação e até a próxima aula, se Deus quiser fazer favor. Não se esqueçam, tenham muito cuidado, mantenham o distanciamento físico para diminuir essa contaminação. Muito obrigado. Adeus.